Você quer entender o edital do Colégio Termomecânica, também conhecido como Manual do Candidato? Quem presta, quais são as regras? Então, vamos decodificar todo esse manual. Eles chamam aí de Manual do Candidato. São todas as regras para que o candidato venha a prestar o colégio termomecânica. O aluno tem que estar no 9º ano, agora 2021, isso vai funcionar para todos os anos, de escola pública ou de escola particular, e que não tenha reprovado do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. No ato da inscrição, você vai escolher entre as vagas sociais e as vagas gerais. Se você quiser entrar por vagas sociais, significa que no seu grupo familiar a renda per capita, ou seja, por pessoa, tem que ser de até R$ 1.650. Primeiramente, as pessoas têm que morar na mesma família. Então, não adianta você pegar, eu vou pegar meu tio, meu sobrinho, meu bisavô, colocar todo mundo, dividir para baixar a renda. Não queira fazer isso. A termomecânica, ela é exigente, até que comprove, né, que vocês morem juntos, ok? Isso está escrito aí no manual do candidato. Então, como é feito o cálculo? Vamos imaginar que 2 pessoas moram lá, o pai e a mãe, o filho e a filha. Então, o pai e a mãe ganham, por exemplo, 2.500 cada um. Então, que cálculo que você faz? Você soma o salário dos dois e todas as rendas, inclusive horas extras, dos últimos 3 meses, e eles dividem por 4 pessoas, se tiver 4 integrantes na família. Então, se tem um bebê junto, considera aquele bebê não trabalha, mas ela é parte integrante da família. O candidato deverá comprovar, ele põe até em negrito isso, porque no ato da matrícula, a condição socioeconômica para a participação da vaga social. Ou seja, se você mentiu e na hora eles pediram como comprovar, e você pega lá o olerite do pai, da mãe, e vê que dá um valor mais alto, você vai perder a vaga na termomecânica. Mediante entrega de documentos obrigatórios descritos no manual, no anexo. Então, tem um outro manual, que é o anexo do aluno, lá eles pedem vários documentos para comprovar aí que você tem uma renda baixa. O candidato aprovado no exame convocado para a matrícula das vagas sociais, que não conseguir comprovar a situação socioeconômica do grupo familiar, das pessoas que moram com você, será excluído definitivamente do processo seletivo. Ou seja, já era, meu filho. Perdeu, perdeu, perdeu. E aí aqui são as vagas gerais, é justamente o restante das vagas para as pessoas com a renda per capita maior. O Colégio Termomecânica vai oferecer um total de 105 vagas, sendo 52 vagas gerais e 53 vagas sociais. Se você somar, você vai ver que são 105 vagas, distribuídas entre manhã e tarde. Do total de 52 vagas do período matutino, 26 são para vagas gerais e 26 são para vagas sociais, 50% de cada. No período vespertino, no período da tarde, são 26 vagas gerais e 27, uma vaga a mais, que são as vagas sociais. Caso haja vaga remanescente após o encerramento das matrículas, encerraram as matrículas, ou ao longo do 1º, 2º ou 3º ano do ensino médio, sobrou vaga, alguém cancelou. Nos anos de 2022, 2023, 2024, o aluno está no 1º, 2º ou 3º ano da termomecânica, respectivamente. Essas vagas remanescentes poderão ser preenchidas pelos próximos candidatos classificados nesse processo seletivo. Então, o cara que prestou pode vir a ser convocado futuramente, de acordo com o tipo de inscrição realizada, ou vaga geral ou vaga social, mediante aprovação da direção do colégio. O colégio tem que aprovar isso, e uma coisa é muito importante, não é um hábito muito comum, tá? Isso não é uma coisa, vai aparecer 30 vagas remanescentes, não vai. Então, são vagas restritas, é realmente quando alguém, por algum motivo, desiste da termomecânica, muda de estado, enfim, sobra uma cadeira ali, e isso pode vir a acontecer segundo o manual do candidato. Nessa situação, os candidatos e seus responsáveis legais serão convocados
pelo colégio por telefone ou e-mail. Então, evita mudar de e-mail. Imagina, veio dizendo que seu filho passou e você mudou de e-mail. Olha só que dica importante. Mudei de telefone, então a pessoa fica incomunicável, pode perder aí uma oportunidade e não estava nem sabendo. Informando o prazo e as condições para a realização da matrícula em até 2 dias, 48 horas. Se não tiver resposta, eles chamam o próximo candidato. Deu 2 dias, você não me respondeu, meu filho? Tchau e bênção, vamos chamar o próximo aí das vagas remanescentes. Em 2021, as inscrições vão do dia 22 de setembro até o dia 25 de outubro. A taxa de inscrição é uma taxa de R$ 40. A publicação do resultado do pedido de isenção vai sair no dia 8/10. A realização da prova vai ser 14 de novembro. A divulgação do gabarito sai dia 16 de novembro. O que é recurso? Essa questão eu acertei, ela está dizendo que ela está errada. Você vai provar que aquela questão está certa ou é outra resposta, ou você pode entrar com recurso dessa questão. Tem aí 2 dias, 17 e 18 de novembro, para entrar com a reclamação e o resultado sai dia 15 de dezembro. Sai na portaria do colégio. Então, se você estiver agoniado, tem que ir lá no colégio e de forma online sai dia 16 e 17 de dezembro. As matrículas ocorrem de 3 a 12 de janeiro. Ai, perdi, esqueci, foi viajar. Pô, prêmio é seu, meu filho. Quem mandou esquecer a data tão importante da sua vida? Para o aluno se inscrever no processo seletivo, obrigatoriamente ele tem que ter 2 critérios. Para entrar no ensino médio, ele tem que estar cursando o 9º ano e não ter sido reprovado nem do 1º ao 9º ano. Recomenda-se que no momento da inscrição o responsável reserve e esteja de posse dos comprovantes de renda quando é vaga social. Na hora que você está fazendo a inscrição, se não tiver comprovante, vai perder a vaga do filho. Toda a lista de documentos necessários lá no anexo do manual do candidato, para que o seu responsável leve esses documentos. Lembrando que essa renda deverá ser mantida nos 3 meses anteriores da matrícula para a avaliação da vaga do candidato. Então, se no último mês você mudou de emprego, ganhou o dobro, o triplo e está comprovando uma renda bem mais alta, já era. O Colégio Termomecânica oferece para o processo seletivo aí de 2022 o benefício de isenção de taxa, mas quem tem o direito de isentar a taxa de R$ 40? Em 2021, esse aluno deve estar cursando desde o início do ano letivo, o 9º ano do ensino fundamental regular, integralmente em instituição pública ou instituição particular com concessão de bolsa de estudo integral. Ou o cara está estudando em escola estadual no 9º ano, ou ele está estudando em escola particular com bolsa de 100%, não está pagando nada. Não ter sido reprovado em nenhum dos anos de ensino fundamental também tem que ter renda familiar ou igual ou inferior a R$ 1.100 per capita. Se a renda da sua família for igual ou inferior a R$ 1.100, você tem isenção da taxa. Mas se eu sou de escola estadual, não interessa, tem que ter as 3 características. Esse benefício deverá ser solicitado no dia 22 de setembro até o dia 1º de outubro, pelo site da VUNESP. As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato e do responsável, dispondo a VUNESP e o colégio do direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher a ficha. Então, o cara não preencheu a ficha de forma completa e correta, e fornecer dados e comprovantes inverídicos, coisa falsa, que não é verídico, em qualquer etapa do processo, e não pagou a taxa de inscrição. Então, qualquer um desses casos, a VUNESP, o Colégio de Termomecânica, pode excluir essa pessoa a qualquer momento. Não será permitida a realização de mais de uma inscrição. Então, não existe, eu vou me inscrever na social e na geral e vou ver qual eu entro. Não pode. Para acesso à ficha de inscrição, deverá ser cadastrado o CPF do candidato. Então, uma vez que você pôs o seu CPF ou na vaga social ou na vaga geral, ele não vai aceitar o CPF novamente. Em nenhuma hipótese será devolvida ao candidato o valor da taxa de inscrição. Não será aceito em hipótese alguma o recolhimento da taxa de inscrição efetuada por quais condições. Então, eles não vão aceitar. Eu quero deixar agendado para pagar lá no banco depois. Não.
tem uma data limite. Pagamento em envelope, então você depositou dinheiro no envelope e falou que pagou. Então, isso não existe. Transferência, DOC, ordem de pagamento ou depósito, eles não aceitam isso. Você tem que emitir o boleto e pagar o boleto. A inscrição somente será efetivada após o pagamento de confirmação da quitação. Se deu a data limite de pagamento, você não faz a prova da termomecânica. Os candidatos pagantes poderão obter a informação sobre a efetivação de suas inscrições no portal da vunesp.com.br, no link da área do candidato, depois de 2 dias. Pagou o seu boleto, põe na sua agenda, dali 2 dias, vai lá e confere se foi pago. Para obtenção da segunda via do boleto, então você emitiu o primeiro boleto, venceu ou você perdeu, mas está no prazo ainda, você acessa o site da Vunesp na área do candidato e imprime o referido boleto, o qual estará disponível somente até a data limite de encerramento das inscrições. Depois disso, você não paga e você não faz a prova. Caso constate problema, então deu algum problema, falou que você não pagou, entre em contato com a Vunesp de segunda a sábado, das 8 às 18, e ele te dá aqui um telefone, que é o 11 3874 6300. Antes de dar o prazo, deu o prazo, já era. Então, entre em contato o mais rápido possível. Não haverá, por parte da Vunesp, remessa postal ou eletrônica de qualquer documento comprobatório de efetivação de inscrição. Horários e locais de prova sendo de integral responsabilidade dos candidatos e dos responsáveis. A obtenção dessas informações no portal. Então, a Vunesp não se responsabiliza, é você que tem que entrar no portal, no site, ver a data da prova, ver o local da prova. O candidato e seu responsável legal deverão preencher a ficha de inscrição com atenção. Celular da mãe, e-mail, celular do pai, deverão ser corretamente preenchidos, pois essas informações poderão ser utilizadas pela própria Vunesp ou pelo Colégio Termomecânico. A comunicação feita por SMS, então eles disparam mensagens. O envio do SMS não desobriga o candidato e seu responsável legal da responsabilidade de acompanhar as informações relativas ao processo seletivo pelo site da vunesp.com.br. Eu não sabia que a prova é nesse dia ou nesse horário. Ué, se não sabia, o que a Vunesp vai falar? Problema é seu, meu filho. Quem mandou não ir atrás e não ver. Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento deverão ser corrigidos somente até o primeiro dia útil subsequente ao da aplicação no site da Vunesp na área do candidato. Então, você tem um dia útil para corrigir erros de digitação de documento. Candidatos com deficiência e com mobilidade reduzida que necessitam de algum atendimento específico deverão, além de se inscrever na internet e declarar a sua necessidade na ficha de inscrição, deverão encaminhar até o dia 25 de outubro de 2021 o laudo emitido por um especialista, devidamente preenchido, assinado e carimbado pelo médico, que descreverá com precisão a espécie e o grau do nível de deficiência, como expressa referência ao código correspondente da classificação internacional de doenças, bem como as condições necessárias para a realização da prova. Então, esse médico vai ter que descrever qual é a necessidade desse aluno. Caso haja impossibilidade de aplicação da prova na cidade de São Bernardo, por qualquer que seja o motivo, por causa do Covid, alguma coisa assim, a Fundação da Vunesp vai escolher municípios vizinhos para a realização da prova, não assumindo qualquer tipo de responsabilidade quanto a eventuais despesas. Então, São Bernardo falou, não pode fazer a prova aqui porque tem aglomeração. Então, vai fazer na cidade vizinha. E se houver alteração da data da prova, estabelecidos por órgãos ou departamentos governamentais, então o governo chegou lá e fala, não pode ter processo seletivo na minha cidade. A Fundação Vunesp e o Colégio Termomecânica não se responsabilizará pelo ressarcimento e de despesa do candidato. Se você pagou os R$ 40 e por algum motivo de força maior não teve a prova,
eles não vão te ressarcir. Não será permitida, em qualquer hipótese, a realização da prova em outra data. O que vai mudar é a cidade, mas segundo aqui o manual, não vai alterar o dia da prova. O candidato que não encontrar o seu nome no site da VUNESP deverá entrar em contato nos dias úteis. Ele foi lá, se inscreveu e o nome dele não está na lista, por exemplo. Qualquer problema que dê, ou manda e-mail, vunesp@vunesp.com.br. Somente será admitido à sala da prova o candidato que estiver munido de documento. Então, esqueci meu RG. Você também não consegue fazer a prova. Um documento que te identifique, geralmente é o RG, pode ser algum outro documento. O candidato deverá usar, na hora da prova, lápis preto, borracha, caneta preta e máscara de proteção facial com cobertura na boca e nariz. O horário de chegada ocorrerá em grupos de intervalo de 30 minutos para evitar aglomeração na entrada. Então, a cada 30 minutos entra uma galerinha e vai entrando na sala de aula. Será dispensado de utilizar máscaras candidatos com transtorno, mas na dúvida, leva a bendita da máscara. O candidato deverá assinar a folha de respostas e realizar a redação com caneta de tinta preta. Se você não preencher o gabarito com a caneta de tinta preta ou não fazer redação, você é desclassificado. Não serão computadas questões, respondeu 2 ou mais alternativas, a questão já é considerada rasurada, como se você tivesse errado a questão. Mas era A e B, eu assinalei as duas, a certa era A. Já era. Já era. Se você será excluído do processo seletivo, o aluno que apresentar-se em outro local. Não compareceu à prova, esqueceu, perdeu, dormiu, passou mal e não conseguiu ir, você é desclassificado. Ausentar-se da sala de aula, então você sai da sala de aula sem acompanhamento fiscal, for surpreendido, né, com alguma comunicação, uma cola, né, a famosa cola aí, uso de calculadora, equipamento eletrônico, meios ilícitos, né? Então você foi de alguma forma lá um celular, começou a procurar a questão na internet, se você achava alguma coisa, se você não desenvolveu a folha de respostas, né? Se você perturbar outras pessoas, estiver sem a máscara, se recusar a ser submetido ao detector de metal, de todas essas formas você é desclassificado. São 60 questões e a redação que vale 20. Essas 60 questões equivalem a 80% da prova. Esses 20 pontos de redação equivalem a 20%, totaliza 100%. Eles pegam os 80 pontos, né, e dividem por 60 questões. Então, cada questão tem um peso aí de 1,33%, ou 1,33 pontos. E aí eles multiplicam pelo total de acertos. E eles ainda somam 20 pontos no máximo da redação. E se tiver notas iguais, eles vão ver quem foi melhor em redação, ainda está com a mesma pontuação, então são as pessoas com mais nota no grupo 2. O grupo 2 é de ciências exatas. E por último, ciências humanas. Persistindo o empate, e vai ser classificado com maior idade. O cara mais velho, com a data de nascimento, que seja um dia mais velho, ele consegue a vaga. O que é recurso? Fiz a questão, fiz lá 60 questões e vi que tem 2 questões ali que eu acertei e tá dando outra resposta. Você tem 48 horas para entrar com recurso a contar do dia da data de divulgação do gabarito da prova, previsto para o dia 16 de novembro. A interposição do recurso deverá conter com precisão a questão ou as questões a serem revisadas, fundamentando com lógica e consistência nos argumentos. Não é apenas pôr a resposta certa. Você tem que argumentar o porquê. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado de forma individualizada. Um recurso para cada questão. E a decisão será tomada mediante parecer técnico da banca examinadora. A pontuação relativa às questões anuladas será atribuída a todos os candidatos. Anulou 3 questões na prova. Essas 3 questões, elas deixam de existir. No caso do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá eventualmente alterar a nota inicial obtida pelo candidato para uma classificação
superior ou inferior. Eu tinha acertado lá, hipoteticamente falando, 45 questões. Dessas 45, 3 foram anuladas. Se eu acertei as 3, minha nota caiu de 45 para 42 acertos. Agora, dessas 45 questões que eu acertei, as 3 anuladas, eu errei as 3. Qual é a minha nota? 45 questões acertadas. Na questão classificatória, pode ser que eu aumente a minha classificação ou a minha classificação caia. Se a minha nota continua a mesma e eu errei a questão, por que eu tenho que reclamar? Porque teve gente que acertou e está com a pontuação maior que você. Você entra lá no site da VUNESP, na página específica tem um link de recursos para enviar o arquivo explicando a questão. O gabarito divulgado poderá ser alterado. Então, algumas questões foram anuladas, então esse gabarito oficial ele pode vir a sofrer alterações. Passado o resultado da prova, do gabarito, serão disponibilizados os espelhos das folhas de resposta e a grade de correção da redação, mas redação eles não aceitam. Não haverá recurso contra avaliação da banca para redação. Você, o seu responsável, vai interpor recurso utilizando o campo próprio para interposição, né, para reclamação da questão que você considera errada, na vunesp.com.br, na página específica do processo seletivo do ensino médio 2022, e lá você vai ter as instruções para entrar com o recurso. As matrículas serão realizadas de forma online, através do link específico que será encaminhado para o e-mail. Então, não vai me mudar de e-mail. A não realização da matrícula no prazo estabelecido no manual implicará na exclusão do candidato no processo seletivo. Esses lugares são muito criteriosos. Passou a data, você não pode passar para fazer a matrícula. Atenção, a documentação necessária para a matrícula deverá ser consultada no anexo 2 do manual do candidato. Então, além desse manual, tem um anexo, e lá só está falando sobre os documentos necessários, na inscrição, na matrícula. De qualquer maneira, baixe o edital, leia, baixe o anexo 2 do edital também, veja os documentos necessários para você não perder aí a oportunidade de passar um colégio tão incrível que é o Colégio Termomecânica. Gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha, e é muito importante que você entenda como que funciona aí o mundo dos vestibulinhos, dos processos seletivos. E até o próximo vídeo.